Boa noite, pessoal. Hoje é dia 8 de maio, são aproximadamente 22h20 e eu vou falar para vocês sobre um PDF que eu recebi de um ofício do delegado Hugo Leonardo de Lima Anastácio. Ele enviou um ofício para a juíza da 4ª Vara Criminal de Caucaia, é uma cidade do Ceará, e o promotor de justiça dessa cidade, né? O ofício é o 2304. Está datado agora do dia 6. Obviamente, eu recebi um PDF, tem que confirmar se é verdade, mas eu vou fazer um comentário como se, considerando que é verdade, né? Porque do grupo que eu recebi é um grupo sério. Mas assim, eu lendo esse ofício desse delegado, Hugo Leonardo, você sente o prazer de falar o seguinte: o Brasil está mudando. O Brasil está mudando, né? Está tendo pessoas que têm o raciocínio de colocar em prática o que está na Constituição, né? Porque, pessoal, a monarquia já acabou faz tempo, né? A monarquia já acabou faz tempo, né? Desde o tempo de Dom Pedro II, a monarquia deveria ter acabado. Essa cultura de ser de colônia e de realeza, né? Ela tinha que acabar, né? Mas no Brasil parece que não acaba. Nós somos doutrinados a entender as autoridades, qualquer uma pessoa um pouquinho que tem um status um pouquinho melhor, como verdadeiros reis, né? E a grande verdade é isso: a monarquia acabou, mas nós brasileiros comum ficamos estrepados. Por quê? Porque cada nicho de autoridade foram criados reinos próprios, né? Reinos próprios. Você vê, assim, o exemplo, vamos pegar logo lá de cima, porque depois é só ir descendo, né? Mas olha o judiciário, né? Olha o STF. Fala a verdade. Aquele pessoal, mas eles são tratados mais com realeza do que os reis, né? Cara, os caras, eles fazem o que eles querem. Inclusive a voz deles é maior até que do rei. Se tivesse um rei, eles mandavam prender o rei. Para você ver, já de cara, é chamado corte. Corte. Quando se fala corte, tá ligado à realeza, né? Mas tá pensando que isso é só no judiciário? Não. Palácio do Planalto. Aí você vai em qualquer cidadezinha do interior aqui, tô falando de Santos, aqui tem o Palácio da Justiça. Tá pensando que é só da Justiça? Palácio da Polícia. E no imaginário do povo vai sendo moldado aí para adoração. Mas tá pensando que é só isso aí? Vai numa câmara qualquer aí, de uma cidadezinha do interior, dessas que sequer consegue a arrecadação pagar a câmara. Só que no estado de São Paulo, falaram que tem quase 300, né? Que a arrecadação do município não consegue pagar os vereadores. É brincadeira um negócio desse. Vai ver lá ver aqui como que eles são tratados. Verdadeiros reis. Carruagem, carro, assessor. Mas aqui no Brasil tem umas autoridades que se acham mais autoridades que as outras, né? E é por isso que eu falo que o Brasil tá mudando, gente. Parece que aquele Tati Quebra-Barraco. Vocês sabem que eu admiro essa menina, né? Tati Quebra-Barraco. Tati Quebra-Barraco, eu acho que foi ela. Eu não sei se foi ela, se foi a Jojo Todinho. Jojo Todinho também é fera. Jojo Todinho é fera. Mas eu acho que foi a Tati Quebra-Barraco que fez uma pregação filosófica, né? Que tá pegando o corpo, né? Ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Essa filosofia da Tati Quebra-Barraco ou da Jojo Todinho, não sei, ela tá pegando o corpo, né? Porque o povo brasileiro está começando a entender como é que é a Constituição. O povo brasileiro está começando a entender essas coisas, né? E foi isso que o ofício do delegado trouxe à tona, né? Ele de modo muito elegante, educado, porque tem cara que fica nervoso e quer impor isso na porrada. Não pode, né, gente? Não pode. Ele de uma maneira muito elegante, ele colocou a filosofia. Porque no ofício que ele dirige a juiz e ao promotor, ele simplesmente informa o seguinte, que não vai mais admitir que aquelas autoridades imputem a ele, que também é uma autoridade, qualquer adjetivo que não combine com a realidade. Por que isso? Porque vocês sabem
que tudo que acontece no Brasil, a polícia é que é culpada, o delegado que é o policial na rua que é o culpado, o delegado que é o culpado, né? A imprensa é mestre nisso. Vocês viram aí o Jacarezinho? Vocês viram a petulância da repórter em falar, não, os bandidos estavam armados, mas como assim que morreram 24 e só morreu um desses lados? Só morreu um desses lados, eles nem sabem atirar. Pela imaginação da repórter, na realidade, não seria... seria justo ter morrido 12 policiais e 12 bandidos, ou 24 policiais e 24 bandidos. Como é que pode ter um raciocínio desse uma pessoa que está na televisão com uma concessão pública? Fala para mim. Passar esse tipo de notícia para a população. É aquilo. Olha só o que a polícia falou. Quando a gente entra, a gente dá chance deles correr. Foram enfrentar... E aí apareceu aquela mãe lá com a arma, foi na Globo, mataram meu filho. Mas quando ela estava com a arma lá com o filho dela, porque o filho dela estava com a arma, né? Aí depois saiu na Zap, nossa, vocês vão ver, vai morrer essa narrativa. Mas o cara, o delegado Hugo, manda no ofício, com todas as letras o seguinte, olha, o respeito, porque ele falou que não vai mais respeitar. Ele falou, o respeito deve começar pelas autoridades entre si. Pô, ele podia mandar isso lá para Brasília, né? E ele fala que quem vai decidir se vai ter respeito entre eles ou não vão ser a juíza e o promotor. Por quê? Porque ele usa uma palavra forte, ele fala porque se não tiver respeito, ele vai entender como uma afronta e está preparado para guerrear. Olha só, ele coloca isso no ofício. Eu acho que aconteceu alguma coisinha que mandaram ele fazer, porque realmente, quando eu estava na polícia, às vezes, quando eu trabalhava em operações, às vezes chegava lá, um indivíduo pardo, de aproximadamente 1,70 m, fez tal coisa na feira tal. Aí tu vai fazer o quê? Indivíduo pardo com 1,70 m no Brasil, nossa, deve ter o quê? 100 milhões de pessoas. Como é que tu vai investigar um negócio desse com esses dados? Tá de sacanagem. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque estava lá, um tal de Maicon fez alguma coisa. Mas não chegou mais nada. E aí, o delegado, ele vai no ponto do seguinte, que ele inverte a lógica da requisição. Ele fala, olha, se não aceitar o nosso relatório dos nossos policiais, se o promotor não aceitar, então diga para ele que ele requer a diligência especificando qual a diligência, porque senão a gente não vai cumprir. E ele vai no ponto, ele fala o seguinte, olha, eu não estou subordinado a vocês, não estou... A minha função aqui não é ser subordinado nem a juíza nem ao promotor. Minha função é de poder e dever do Estado. Eu tenho uma função do Estado e não sou subordinado a vocês. Então vocês me respeitem, não me chamem, não vou aceitar mais me chamar de omisso, desidioso. E se isso acontecer, eu vou acionar judicialmente, administrativamente, por abuso de autoridade, injúria e danos morais. Mas não é isso. E eu vou contar para vocês, o doutor Gesival Gomes é testemunha disso, o doutor Valdinho Jacinto Caetano também. Uma vez eu recebi um promotor da Praia Grande, mandando eu mandar para ele o processo de um porte de arma. Só que o cara que foi lá denunciar, ele não entrou com processo de porte de arma. E aí eu respondi para ele, que aqui... Na sessão aqui não tinha processo de porte de arma. E que eu só tinha acesso a isso aqui. E ele mandou meu nome para a corregedoria porque eu fui desidioso. Por que eu não tinha investigado e não tinha mandado o processo? Você sabe que a jumentice, ela tá nesses níveis também, né? Não é porque o cara é promotor, juiz, delegado, seja lá o que for, que ele não faz jumentada. Será que ele não entendeu que o cara não tinha protocolado o processo? Então não tem um processo, não tem como eu mandar um processo de porte de arma, porque ele não tinha o processo. Foi isso que eu respondi. Não tem o processo, não tem como mandar. E aí ele mandou lá, para verificar, eu mandei de volta, olha, eu pesquisei, não tem. E ele mandou o meu nome para a corregedoria, o doutor Valdinho Jacinto Caetano foi que
fez o parecer e falou que não tinha qualquer desídia ou omissão. Então fica aí que o Brasil está mudando. Aqui não é monarquia não, aqui não é porque o cara está numa posição de autoridade que ele é rei, apesar que por enquanto tem alguns aí que pensam que é rei. Por quê? Porque a lei foi criada para dar essa autoridade que não pode mexer com ele, e agora o Congresso parece que pode mudar essas situações, ok? Então fica aí a dica para você, que você não é súdito, você é cidadão, tem uma Constituição. Olha que absurdo, é bem provável que o presidente ameaçou fazer um decreto para se cumprir a Constituição. Cara, nós estamos vivendo um mundo muito maluco, mas um mundo que está o pessoal se conscientizando que nós não vivemos sob a batuta da monarquia ou da ditadura. É isso aí. Fica a reflexão.